Sejam todos muito bem-vindos, meus amados irmãos e irmãs, a mais esse nosso momento de culto. Momento este que queremos meditar, orar, cantar e agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem dado a nós dia após dia, semana após semana. Que Ele, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco nesse momento cultico. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de convidar então a iniciar esse nosso momento cantando um hino. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. Que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Chegar então o momento em que gostaria de convidar a ouvirmos a leitura que servirá de base para a nossa reflexão de algo mais. A leitura se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. E gostaria de convidar então o nosso irmão Oséias, que realiza a leitura para nós. O Evangelho para o dia de hoje está em Marcos 4,
versículos 35 até o versículo 41. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para outro lado do lago." Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso?" Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: "Silêncio, fique quieto." O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: "Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?" E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: "Que homem é este que manda até no vento e nas ondas?" Agradecemos então ao nosso irmão Oséias pela leitura que foi realizada e gostaria de convidar a cantarmos mais um hino. Nada poderá te separar do amor daquele que te escolheu para você ter a vida eterna junto com ele. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus amados e queridos irmãos, este episódio do qual acabamos de ouvir em nosso Evangelho, ele
é muito mais do que uma simples história de Jesus Cristo salvando seus discípulos de morrerem em uma tempestade. É muito mais que isso. Na realidade, essa é uma história cheia de ensinamentos sobre Jesus como o Cristo, o Messias, a quem o povo aguardava, e também o Salvador que nós também aguardávamos. No Evangelho da semana passada, que são exatamente os versículos anteriores a estes, vimos que Jesus ensinou 2 parábolas para o povo que estava ao redor dele. E provavelmente, após explicar as parábolas, conversar com o povo, ele acabou ficando o dia inteiro conversando com eles. Então é muito provável que tenha sido para Jesus um dia longo e cansativo. E por isso que ele estava tão cansado. Por isso que Jesus, em nosso texto, decidiu se afastar com seus discípulos para assim poder descansar um pouco. E assim ele fez. Ele decidiu atravessar o mar da Galileia. Amados irmãos, eu não sei se você sabe, mas o mar da Galileia tem cerca mais ou menos de 8 quilômetros de distância entre o oeste, que é onde Jesus estava, e até o leste. E normalmente demorava essa travessia algumas horas, mais ou menos. Porém, é descrito que mais ou menos no meio da travessia surgiu uma tempestade muito forte. E embora alguns dos discípulos de Jesus eram pescadores experientes, tais como André, Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, ainda assim eles ficaram com medo, revelando assim para nós que essa era realmente uma tempestade muito mais forte do que eles estavam acostumados como pescadores a enfrentar. Imaginem, marinheiros com medo de uma tempestade. E é aí onde nós chegamos. E onde está Jesus durante essa enorme tempestade? Ele estava dormindo, descansando na parte de trás do barco. Ele estava tão exausto do seu longo dia que ele caiu num sono tão forte, mas tão profundo, que nem mesmo essa tempestade conseguiu o acordar. Amados, o fato de Jesus estar dormindo pode até parecer para nós, à primeira vista, algo nada demais. Porém, essa é uma importante demonstração de quem Cristo é. Isso porque, além da morte na cruz, que todos nós conhecemos a história, acredito que a demonstração melhor de sua humanidade é aqui. Porque, afinal de contas, que demonstração melhor de sua humanidade do que cair num sono pesado após de um dia de exaustão, um dia pesado de trabalho? Quem de nós também, após um dia cansativo de trabalho, chegamos em casa exausto, a gente apenas não quer descansar, dormir. Todo ser humano sabe o que é se cansar, tanto, mas tanto a ponto de adormecer e que o mundo possa cair ao seu redor e não vai acordar. Não é verdade? Já passaram por isso alguma vez? Dormir num sono tão profundo que o mundo está caindo ao nosso redor e nós estamos dormindo. Nada nos acorda. Aqui Jesus mostra exatamente isso, meus amados. Ele dorme como qualquer outro ser humano quando está cansado. Aqui Jesus demonstra que ele é igualmente e exatamente igual a mim e a você, a todos nós. E é interessante que os discípulos, com medo da tempestade, eles acordam Jesus e pedem a ajuda dele. É claro que não devemos presumir que eles estavam esperando muito de Jesus. Afinal de contas, Jesus foi criado para ser um carpinteiro e não um marinheiro. Talvez eles tenham acordado Jesus para que ele os ajudasse a controlar a situação. Puxa uma vela aqui, tira a água dali. Quer dizer, ajuda de qualquer forma para que eles sobrevivessem a essa tempestade. Enfim, eles não esperavam e nem imaginavam o que iria acontecer logo mais. Jesus, então, ele acorda e faz algo que ninguém espera. Ele repreende os elementos da água e do vento, tal como um pai repreende seus filhos quando estão incomodando. E assim como os filhos se acalmam, o vento e a água, que são extremamente fortes, eles ficam calmos e tranquilos com as palavras de Jesus. É claro que eu e vocês também poderíamos, quem sabe, um dia tentar repreender os elementos, assim como Jesus fez. Mas diferente dele,
nada mudaria. Nada mudaria se fôssemos nós. Na realidade, se tentássemos repreender os elementos, por exemplo, a água, do fogo, ou do vento, qualquer que seja por algum tempo, certamente as pessoas acabariam nos levando para um exame mental e quem sabe até mesmo um manicômio. Dizer, esse cara está louco, olha só, ele está falando com o vento, está falando com a água, ele é louco. Jesus, por outro lado, repreendeu os elementos e eles o obedeceram. Isso é muito interessante, porque mostra para os seus discípulos e também para nós que ele, Jesus, não é apenas um humano, ser humano normal e cansado que só queria descansar. Esse ato demonstra que Jesus é Deus, é o Deus da criação, pois essa capacidade de Jesus de controlar os elementos apenas com uma palavra nos mostra claramente que ele é o próprio Senhor. E só por curiosidade mesmo, esse texto também nos mostra agora aquela dupla natureza de Jesus. Que Jesus é 100% homem e ele também é 100% Deus. É Deus e homem numa só pessoa. E os discípulos, vendo tudo isso que estava acontecendo, eles ficaram aterrorizados. Eles não ficaram alegres, ficaram aterrorizados, com medo, com pavor. Afinal, eles estavam num barco com alguém que podia controlar até os mais perigosos ventos e água. E nesse momento, então, eles começam a se questionar: quem é de fato o meu mestre? Quem é de fato o meu professor? Quem é Jesus na realidade? E, irmãos, esse é um dos temas da vida de Jesus Cristo. As pessoas ao seu redor sempre se perguntaram: quem é Jesus? Quem é este homem? No Evangelho de hoje, vimos que o vento e as ondas sabem quem é Jesus. Sim, eles sabem quem é, por isso que obedecem a ele. Em outros relatos, aprendemos que doenças, defeitos congênitos e ferimentos sabem quem é Jesus. Os demônios sabem quem é Jesus. Porém, quando se trata dos seres humanos, quando se trata de nós, que podemos entender, que nós que podemos conversar, Jesus se torna um grande mistério. Tudo ao nosso redor sabe quem é Jesus, mas para nós, Jesus sempre se torna um grande mistério. Se perguntam: quem é este? De onde ele tira essa autoridade? Isso me lembra das palavras de Deus através do profeta Isaías, que diz: o boi conhece o seu dono, e o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele. Mas o meu povo não sabe de nada. O povo de Israel não entende coisa nenhuma. E, infelizmente, meus queridos, o ser humano é assim. Nós somos assim. Não reconhecemos o nosso próprio Deus, mesmo vendo ele face a face. Desde o princípio, quando Adão pecou, a presença de Deus aterroriza todos nós, aterroriza o ser humano. Por isso o ser humano tem se esquecido e não reconhece o seu Deus. É assim para todas as pessoas que veem seu pecado na presença de Deus. Pois, afinal de contas, nenhum ser humano, diz o escritor de Hebreus, quer cair nas mãos do Deus vivo. Por isso, irmãos, é tão importante que Jesus seja homem e Deus. Assim como eu falei algumas semanas atrás, se Jesus fosse apenas homem, ele não poderia assumir o nosso lugar sobre a lei e viver uma vida santa, perfeita, e nem poderia sofrer o castigo pelos nossos pecados. Se Jesus fosse apenas homem, então sua vida perfeita e morte garantiria, no máximo, a salvação de apenas uma pessoa, a dele próprio. O resto do mundo continuaria então perdido e sem salvação. Assim sendo, é necessário para a minha salvação e para a sua que Jesus seja tanto Deus como homem. Que Jesus tenha essas duas naturezas, a divina e a humana. Irmãos, precisamos da salvação que Jesus oferece, porque a tempestade em nosso texto é um pequeno exemplo dos muitos desastres que o pecado, que o meu pecado, que o seu, que o nosso trouxe ao mundo. A destruição que as tempestades e catástrofes trazem é uma pequena expressão da maldição que veio junto com o pecado para este mundo. Isso porque o nosso pecado não trouxe somente doenças e morte para nós, mas também tornou o mundo todo
amaldiçoado pelo pecado. Não é à toa que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever: toda a criação geme e suporta angústias até agora. Em outras palavras, meus amados, inundações, incêndios, furacões, tornados, granizos, relâmpagos, terremotos e todos os outros desastres que nós chamamos, né, de naturais e que nós podemos lembrar, são resultado da maldição que o pecado trouxe ao mundo. Porém, esses desastres não são as únicas consequências do nosso pecado. Existem outros desastres em nossa vida, tal como infecções, doenças cardíacas, diabetes, acidentes vasculares, cerebrais, câncer e assim por diante. Há também aqueles desastres nos relacionamentos familiares e nas amizades, que são desfeitos. Em última análise, há também a tempestade da morte, que chega para todos nós, mais cedo ou mais tarde. Podemos até tentar negar, meus amados, a existência do pecado em nossas vidas. Podemos até tentar dizer, não, essa coisa de pecado é balela, essa coisa de pecado não é verdade. Isso aí é o que o pastor diz só para assustar e conseguir mais pessoas, dinheiro e tal. Podemos até realmente tentar negar a existência do pecado em nossas vidas, como muitos têm feito. Porém, essas tempestades e desastres, tanto individual quanto pública, dizem exatamente o contrário para nós. Que sim, o pecado e a maldição do pecado é real. Amados irmãos, é somente na encarnação de Jesus Cristo e o fato do Filho de Deus ter assumido a natureza humana que podemos ver o plano amoroso de nosso Pai Celestial para lidar com o pecado. Em Jesus Cristo, Deus assumiu a natureza humana para salvar os humanos de sua própria natureza, da natureza pecaminosa, que é pecaminosa. Nosso próprio pecado nos condenou a perecer, a sofrer e cair em desgraça. Não apenas nas coisas terrenas, mas também nas bênçãos da presença de Deus em nossa vida. Porém, irmãos, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. A natureza de Jesus permitiu que ele fosse o alvo da ira de Deus quando ele estava pendurado na cruz. A natureza divina de Cristo permitiu que ele suportasse, que somente ele pudesse suportar a ira do Pai em lugar de todas as pessoas, em seu lugar, em meu lugar, enfim, de todas as pessoas do mundo. Então, assim, Deus se tornou carne humana e nos salvou de nossos próprios pecados. Por isso é que podemos ter a total confiança nessa salvação que Jesus Cristo conquistou para nós. Porque Jesus não permaneceu na sepultura, mas ele conquistou e venceu a própria morte. Ele foi ressuscitado da morte para nunca mais morrer. E após sua ressurreição, Jesus foi ao encontro novamente de seus amados discípulos. Ele os encorajou a olhar as marcas das cruzes em seu corpo. Ele conversou e comeu com eles. Ele interagiu sempre com eles de maneira muito humana e, ao mesmo tempo em que portas e janelas estavam trancadas, ele entrava e saía conforme ele desejava. Em sua ressurreição, ele demonstrou que ele vive para sempre como Deus e homem lá em seu reino celeste. Portanto, meus irmãos, Jesus Cristo é totalmente Deus e totalmente homem. Com essa combinação, encontramos nossa salvação completa do pecado, da morte e do poder do diabo. Em sua humanidade, ele pôde sofrer em nosso lugar para o nosso bem. Em sua divindade, ele foi capaz de derrotar os nossos inimigos e ressuscitar os mortos para a vida eterna. É na pessoa de Jesus Cristo que eu e que você temos nossa fé e a promessa de vida eterna. Amém. Gostaria então de convidar nesse momento a cantarmos mais um hino. Mais perto quero
quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com serafins nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Chegado então o momento em que gostaria de te convidar a juntar nossas mãos e fazermos uma breve oração ao nosso Pai Celeste. Amado Pai Celestial, muito obrigado por sempre estar conosco dia após dia, sempre estar nos orientando, nos abençoando, nos cuidando, nos protegendo de todos os perigos que estão à nossa volta. Te agradecemos por ter enviado o Teu Filho a este mundo para nos ensinar sobre o Teu amor, sobre a Tua graça, sobre a Tua paz, sobre o Teu perdão e sobre a Tua salvação. Obrigado por diariamente também enviar o Santo Espírito a nós e, através da ação dele em nós, que possamos sempre estar firmes na fé salvadora, que essa chama da fé jamais apague em nosso coração. Amado Pai Celestial, queremos te pedir que continue olhando com carinho para toda a Tua igreja neste mundo. Continue ajudando a Tua igreja a permanecer de pé em meio às diversidades que surgem. E continue sempre despertando pastores fiéis à Tua palavra, para que ela jamais deixe de ser pregada. Também, ó Pai, queremos te pedir que esteja com os nossos irmãos que estão sofrendo, que estão passando por muitas dificuldades em suas vidas ou que estão sendo perseguidos em nome da Tua palavra. Que eles tenham sempre a certeza que Tu estás com ele, que nós, como irmãos dele, continuaremos sempre orando por eles, sempre orando para que eles consigam vencer esses desafios que têm em suas vidas. Também, amado Pai Celestial, queremos te pedir que esteja com todos os médicos, cientistas, enfermeiros, enfim, todas as pessoas que estão lutando dia após dia para achar sempre as melhores soluções ao combate deste vírus.
Também te pedimos que, se for a tua santa vontade, restabeleça a saúde daqueles que estão doentes. E se for a tua santa vontade chamar eles para estar contigo, que os que ficaram sejam confortados com todo o amor que tu tem a dar para cada um deles. Ó Pai Celestial, também pedimos que nos use como teus santos instrumentos para a proclamação da tua palavra, para a proclamação em nome de teu Filho, o nosso Senhor. E em nome dele, por ele, é que oramos. Amém. Gostaria também nesse momento de convidar a orarmos em conjunto a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aí com você, levando esse momento de culto, esse momento de meditação, esse momento de louvor, enfim, esse momento gostoso de nós estarmos em contato com a Palavra de Deus. Reitero sempre que, precisando de mim, podem entrar em contato comigo, desejando uma visita, um culto, ou uma oração, ou se desejar apenas conversar, o que você precisar, pode entrar em contato comigo, que com certeza, conversando, nós vamos achar uma melhor solução para nós podermos fazer o que você deseja. Também gostaria sempre de reiterar que continuo orando por todos vocês, continuo orando para que Deus continue os abençoando, os protegendo e os cuidando nesse tempo tão difícil no qual nós estamos vivendo. E que Ele, nosso Pai amado, nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus Espírito Santo esteja com todos vocês em todos os caminhos de sua vida. Vão em paz, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém.